as you fade away. As you fade away. Oi, gente! Estamos iniciando mais um podcast Indústria da Voz. Eu, vocês já conhecem, sou Andréa Barbosa. Eu sou o Cleitinho. Ele não é Andréa Barbosa. Não sou. Gente, hoje nós vamos iniciar o nosso podcast com um convidado que a gente vem namorando ele, há um tempão, Sim. né? Na verdade, ele socorre a gente sempre que a gente precisa. É uma rica pessoa. Sim. Né? Eu nunca vi ele falar assim, olha, eu não posso atender vocês. Mas, enfim, eu vou deixar vocês aqui pensando que hoje nós vamos falar um pouquinho sobre algo que é muito temido pelos casais. Não é verdade? É meio que uma conversa, um cutucar ferida, na verdade. Você aí tem um marido, ou uma esposa, ou uma namorada, um namorado que ronca. Então fica nesse podcast, que esse podcast é pra você. Mas antes da gente iniciar, falar do nosso convidado, parceiro. Nós vamos falar do nosso parceiro, que é a Grãos Dourados, gente. Essa mesa recheada de todos os nossos podcasts, com estas delícias que eu não me canso de comer. Você se cansa de comer? Não, eu tava beliscando agora há pouco. Tava vindo a correria hoje, já tava... complicado, né? Nossa, esse aqui, ó. Esse é o seu predileto. Putz, esse aqui é... Eu vou falar pra Néia mandar de quilo pra você isso aí. Ela vende de quilo lá, ela tem um saco lá de 2,5 kg, nossa. Maiorzaço. Eu não tenho maturidade. Cleiton e Miguel, gente, que é o nenê, não tem jeito. Não. Os dois juntos fazem um estrago. Não, a Bárbara também gosta. Até que foi ela que descobriu esse pacote, mas ela falou, não tem maturidade, vai acabar... 5 minutos. A Grãos Dourados, então, ela oferece produtos sem glúten, produtos sem lactose, produtos sem açúcar, produtos, gente, para todos os gostos e para todas as restrições. Se você está numa dieta extremamente restrita, de atividade física, de exercício, precisa de whey protein, precisa de creatina, precisa de alguns aminoácidos, lá na Grãos Dourados tem, ou não tem, Cleitinho? Ah, quero ver não ter, né? Tem pré-treino também lá. É o pré-treino, eu sempre esqueço, porque o pré-treino me deixa tão ligada que daí eu não durmo à noite. Eu tomo um quinto da fórmula, porque também é muito forte pra mim. É, né? É 1/5. Eu fico ali ligadaça com pré-treino. Então, como eu treino à noite, eu acabo não consumindo muito, porque senão eu não durmo, né? Eu já tenho dificuldade de dormir. Não, eu sou bem tranquilo, mas... Agora, se eu ronco, não sei. Que me perdoem as paredes aqui, né? É por isso que eu tomo bem pouquinho, porque eu treino à noite também, mas dá bastante diferença. Dá bastante. Mas é bem pouquinho. Se você ver meu scoop, é bem pouquinho. Que já me acelera. Mas, enfim, tem todo tipo de farinhas e grãos. Lá tem umas frutas deliciosas que elas são glaciadas no açúcar da própria fruta. Então ela é 0 açúcar adicionado, mas tem o carboidrato da fruta. Sim. Né? A gente não pode dizer que não. Então aqui nós temos hoje um milho, que é com gosto de queijo. O famoso biscoitinho de arroz sabor churrasco. Nós temos, sabe aquela bolachinha, aquele biscoitinho chamado beliscão? Hoje nós trouxemos aqui no podcast, mas esse é com farinha de aveia. Esse aqui? Isso aí, recheado com goiabada, mas é farinha de aveia. Olha. Nós temos também esse casadinho aqui, de parmesão. Ali. E goiabada. De goiabada, verdade. É maravilhoso. É muito, muito, muito gostoso. Temos os chips de mandioquinha. Esse é da hora também. Com sabor de cebola. O cookies de castanha com gotas de chocolate, que é o meu favoritaço. E aí a Néia, para fazer um agrado no nosso convidado, eu não sei se ele gosta ou não, ela mandou aqui umas drágeas com licor.
que é muito gostoso. A Viçoso. Não tem problema porque vai dar uma relaxada na musculatura, né? Que conversa até melhor. Destrava a língua, né, Cleito? Então, assim, ó, visite a Grãos Dourados na Avenida Parigô de Souza, aqui em Toledo, Paraná, do lado da Imobiliária Habita Bem Brasil. E tem também em Palotina, né? Toledo e Palotina. Acesse aqui nas redes sociais, já tá aí embaixo para você clicar, para você conhecer a Grãos Dourados. Mas faz uma visitinha, a Neia e o Luiz vão ficar super felizes em te receber lá, para dar uma provinha em cada um dos produtos que eles têm lá. Peça, fala, eu quero provar um de cada para saber o que eu vou levar para casa hoje. Tenho certeza que a tua sacola vai sair cheiaça, assim como a minha, toda semana. Não tem como, é sagrado. O carro cheira biscoito de arroz. Então, apresentações feitas, falado do nosso parceiro do podcast. Vamos aí para as apresentações agora do nosso esperado convidado, não é verdade? Olha, eu tô curioso pra saber o que ele vai falar sobre o ronco, hein? Tá curioso? Eu não ronco, mas... Você que fala que não ronca. Não, eu não ronco não, mas... Não sei não. Ainda. Você não. ainda. Não vou não. Ainda tá novinho, A não espera ser mais que, um pouco. não sei, vamos ver o que ele fala. Vai que as pessoas, né, têm uma predisposição pra isso. Vai que Fiquei muda. até o final. Vai que isso muda com a idade, com o tempo. Vai saber. Né? Tem a ver com a alimentação? Você não? tá treinando, Peso? não tá? Tô. Então o ganho de peso também pode ser um dos fatores. Olha aí, vamos tirar Tá essa vendo? dúvida já. Vamos tirar essa dúvida? Então eu tô falando hoje do nosso Dr. Demétrio de Almeida, otorrinolaringologista da cidade de Toledo, sempre nos socorre. Então ele é formado pela Faculdade Evangélica de Medicina do Paraná, nessa otorrinolaringologia, e especialista em medicina do sono, aqui da cidade de Toledo, pela Unesp de São Paulo, e já atua na área da medicina há 29 anos. É mole o que mais, gente? Na verdade, ele mandou um currículo muito sucinto, mas ele tem muito conteúdo para passar aqui hoje, e eu vou dar as boas-vindas. Então, doutor Demétrio, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Bem-vindo, doutor. Obrigado de coração. A gente fica muito feliz que você aceitou o nosso convite, mesmo tendo ali a tua agenda espremidinha. Antes de dar sequência, eu estou de olho nesse casadinho de queijo parmesão com goiabada, depois eu vou levar um para casa. Gente, o senhor pode ficar à vontade. ficar No meio à do Não, vontade. eu não vou comer agora, porque senão eu não vou parar. Então depois. É mais um parceiro que não tem Tá vendo? latilidade para as Não, coisas, tá né? vendo? E, ó, É eu muito sou bom. dessas também. Eu como ó, chega me dá água na boca de Uhum. lembrar, porque é muito bom. A sala aqui tá cheirando queijo, na verdade. Esse Tá. milho aqui e o casadinho ali é de matar, gente. Mas você vai ficar à vontade, vai levar para casa para experimentar. Tá bom. Com calma. Então, muito obrigado por ter tirado o seu tempo, de ter vindo aqui compartilhar um pouquinho com a gente, um pouco dessa tua vasta experiência de 29 anos nessa área da saúde, cuidando das pessoas, ajudando, porque, olha, eu vou te falar uma coisa, você é faca na bota. A gente vai lá com uma queixa e a gente se cura. Aí ele fala assim pra gente, ó, você volta daqui 15 dias? Que volta? Fica bom, pra que vai voltar? Pra quê, né? Não é assim que funciona? Eu quero ver Mais como é que ou você tá, menos. né? Demétrio, mas me fala uma coisa. A minha curiosidade, eu acho que é a curiosidade também das pessoas aqui. Por que medicina? Na verdade, lá nos meus 15 anos, eu optei por uma outra área dentro da engenharia florestal, que é um curso maravilhoso, mas eu não me adaptei. Demorei um pouquinho para descobrir que eu não era aquilo, e depois, já ao término da engenharia, eu optei por mudar. Meus pais me apoiaram muito, sou muito grato a eles por isso, e eu estudei, fui atrás do que eu realmente achei que eu gostava, e era aquilo mesmo, e comecei a fazer medicina na Faculdade Evangélica, hoje é a Mackenzie, e já no terceiro ano da faculdade eu me identifiquei com a otorrinolaringologia. Foi assim, achei muito bom, porque muitas vezes o estudante ele não sabe para que lado ir depois. É bom e ruim ao mesmo tempo, porque muitas vezes, e esse foi um cuidado que eu tive que ter,
E o que eu dou de conselho para, eventualmente, filhos de amigos ou pessoas, o que eu faço, o que eu não faço, porque muitas vezes quando você escolhe no meio da faculdade o que você quer fazer, sem perceber você acaba deixando de lado as outras áreas que são tão importantes quanto. Então, porque você tem uma escolha e vai focar naquela e aí escolha. E a gente tem que ser médico como um todo, né? Eu sou otorrinolaringologista, mas eu tenho que ter noção, pelo menos, das outras áreas da medicina. Porque muitas coisas, elas se encontram ali, o corpo é uma coisa só e ele é totalmente interligado, né? Isso foi lá na metade dos anos 90, quando eu terminei a otorrinolaringologia e vim para Toledo. E a medicina do sono, que foi a minha segunda especialidade, só para contextualizar um pouquinho, a medicina do sono a nível de Brasil é uma especialidade nova. Tanto o primeiro grupo de especialistas em medicina do sono do país foi de 2012. 2012, então é recente. É muito recente. 11 anos, hein? Existiam profissionais antes que já atuavam, mas não estava, como que eu posso dizer, não estava ainda definido o especialista, o Conselho Federal de Medicina, o CRM, então tudo como funciona com as outras especialidades. Estados Unidos e Europa já tinha antes. No Brasil demorou um pouquinho. Demorou um pouco mais. Tanto que várias escolas já que estavam formando pessoas para atuar nessa área, depois para ter essa titulação para esse primeiro grupo era necessário uma quantidade X de horas em instituição reconhecida, enfim, uma série de quesitos para daí você poder fazer a prova para o título de especialista e de começar a atuar. Hoje já existem escolas com a residência específica de medicina do sono. É um processo normal que está evoluindo. Porque isso vai depois se agregando na grade curricular, exato. né? Mas assim, 2012 é muito novo, é muito pouco tempo, se nós formos ver. Até porque, né, as doenças que até então não eram identificadas passaram a ser identificadas, né? Mas aí me fala uma coisa, que eu fiquei curiosa. Você descobriu no meio da faculdade, a gente entrevistou já vários médicos aqui que falaram da mesma coisa. Acabei me apaixonando pela disciplina tal, né? Mas não era a minha primeira opção. É verdade. No início, né? E você chegou a terminar a faculdade de engenharia florestal? Ou não chegou a terminar, já migrou? Faltou muito pouco tempo. Puxa, que dó. Eu tentei até concluir, meio a contragosto, mas eu tentei. Mas foi incompatível, porque os dois cursos eram em período integral. Então não, é humanamente impossível. Eu não me arrependo e não me arrependo, sabe? Porque eu teria perdido mais um ano, mas não sei, a gente... Enfim, né? Águas passadas não movem moinhos, né? Faz parte. Você está em Toledo há 29 anos ou você atua há 29 anos? Eu nasci aqui, na verdade. Nasci aqui, daí fui para Curitiba no início dos anos 80, em 1980 mais especificamente, e voltei em 94 para cá. Em 94. Mas eu nasci aqui, então com muito orgulho. É natural de Toledo, então. Sim. Eita, nós! Eu também sou natural daqui de Toledo. Já que a gente estava falando um pouquinho sobre essa questão de especialista, esse título de especialista, eu gostaria que você explicasse, porque assim, causa um pouco de confusão na cabeça da gente. O que é ser um médico especialista? Tem alguma diferença entre o médico e o médico especialista? Assim, quando eu sendo médico, eu vou ter uma inscrição no Conselho Regional de Medicina, que é o meu CRM, que para cada estado tem uma numeração, enfim. E, de acordo com o Conselho Federal de Medicina, também existe uma qualificação para as especialidades, que é o chamado RQE. Então, no meu carimbo lá, por exemplo, tem o carimbo de médico e eu tenho o carimbo com que eu tenho um número, e o meu RQE, que é o registro de qualificação de especialista ou especialidade, é outro número. São dois números diferenciados. Então, por exemplo, no meu caso, eu tenho um CRM e tenho 2 RQEs, o da otorrinolaringologia e o da medicina do sono. Tanto que hoje a gente está vendo que em determinadas situações eles já estão
pedindo, e de certa forma exigindo o RQE. Eu vejo em alguns concursos, para determinados concursos, que não me vem a memória nesse momento, mas o candidato que vinha lá fazer uma avaliação otorrinolaringológica, ele pedia, doutor, eu preciso que tenha também o RQE. Porque se não então tiver, já estão solicitando. Aquilo que até a gente comentou, não quer dizer que quem não tenha, não esteja capacitado. Sim. Né? Não é isso. Mas é um título diferenciado, né? Exato. Dá uma força maior para o profissional, né? E, inclusive, quando se procura na internet, porque hoje em dia a maior parte dos pacientes procura um profissional na internet, quando não tem uma indicação. Aí você vai lá e joga na internet, especialista em... Sim. Aí aparece a pessoa, né? Talvez mude aquilo que a gente comentou, está muito dinâmico hoje. Nossa. De repente, o que é adotado hoje, enfim, pode ser que não seja daqui um tempo, Sim, mas por 10 enquanto anos. é mais ou menos assim que a coisa existe. Mas a gente quer falar sobre algumas situações bem complexas que a maioria das pessoas sofrem. Vamos usar exemplos de dentro da nossa própria casa, né? Meus pais. A minha mãe reclamou uma vida inteira que ela não conseguia dormir junto com o meu pai. Porque meu pai ronca, mas ele ronca igual uma patrola, de verdade. Paizinho, você sabe disso, e virou até motivo de piada em casa, né? Que o ronco do meu pai acorda até defunto, entendeu? Pelo barulho que faz. Trator. O ronco, ele é algo constante, que você ouve muita reclamação das pessoas que vão até o teu consultório? Ou assim, como que acontece o ronco? O que é o ronco no nosso corpo? Tá, assim, só para tentar, como é que eu posso dizer? Para definir melhor um pouquinho, não querendo ser, fazendo nenhum academicismo, aí, mas assim, quando a gente vai... Primeira coisa, as pessoas muitos acham que o ronco acontece quando eu vou expelir o ar, este ar está saindo pela boca e eu vou roncar, e na verdade não é. Quando eu vou puxar o ar, quando eu vou inspirar, este ar vai passar por uma porção da garganta que a gente chama de faringe, que imaginemos que seja um tubo muscular, que é o que eu falo para os meus pacientes. E as paredes desse cano, desse tubo muscular, tem vários componentes, desde a porção posterior da língua, as paredes da faringe, um pouquinho do palato posterior lá atrás. Então, quando eu estou sugando o ar, esta força de sucção, o ar está sendo chupado, esta pressão de sucção vai fazer com que esses músculos vibrem. Então, essa vibração é o ronco. Só que assim, tem que entender uma coisa. Existe uma doença. É um processo, é algo progressivo. Num extremo da doença, eu tenho apenas o ronco. Eu não tenho nenhum componente associado. Quando a gente diz ter um componente associado, eu não tenho comprometimento no dia seguinte, a minha capacidade cognitiva está boa, dorme bem. Eu dormi bem, exatamente. O meu professor saudoso e amigo Ronaldo Fonseca, que se aposentou da Unesp, se puder ver algum dia, eu mando um abraço de coração, porque eu gosto muito dele. Ele sempre dizia o seguinte: pergunte para os teus pacientes, uma pergunta bem simples, você dorme bem? É bem simples a pergunta. Mas enfim, e à medida que nós formos envelhecendo, isso é normal para todas as pessoas, os músculos vão tendo uma certa flacidez. E o ronco, externo, isso é natural. Não tem como não acontecer isso aí. Então, neste processo evolutivo da doença, além do ronco, que é uma vibração desses tecidos moles, a musculatura, com o tempo, ela começa a meio que fechar. Então, eu começo a ter, além do ronco, eu começo a ter uma restrição da passagem do ar, ou uma restrição de fluxo. Temporária. E essa que a gente chama de apneia. Existem pequenas variações que é da hipopneia, mas para facilitar vamos chamar apneia, exatamente. E aí, então
No início eu tenho só o ronco. Sim. Depois que a roncopatia primária, que não tem componente nenhum, comprometimento nenhum. É só o barulho que incomoda. Exato. Uhum. E que tem que ser considerado, porque tem outra pessoa que está do teu lado que tem que trabalhar no dia seguinte, que tem, Isso. enfim, tem que dormir bem. Então, isso acaba ocasionando muitas brigas Muito, entre os casais. é muito comum. Né? Mas só concluindo Sim, de forma vamos bem lá. simples, a partir do momento que a pessoa passa a ter apneia, que também tem graus diferentes, essa falta, ela para de respirar por minuto, por segundos, às vezes passando de 1 minuto. E aí Nossa. começa a faltar oxigênio. E acontecendo isso, uma série de repercussões teremos. Repercussões cardiológicas, metabólicas, enfim, todo o nosso corpo passa a funcionar de forma inadequada. E aí problemas teremos. Então, num extremo, nós temos o ronco primário. E no outro extremo dessa doença, que tem uma série de porções intermediárias, nós vamos ter a síndrome da apneia do sono, de grau leve, moderado. E ela também vai evoluindo, Que também vai se evoluindo. não tratada. E ela continua evoluindo. Mas assim, normalmente e muitas vezes, o ronco é o mais incomodativo que eles... o exemplo que eu dou assim, Uhum. o ronco é a ponta do iceberg que está para fora d'água. Entendi. Né? Então, mas às vezes a porção de gelo que está para baixo d'água é muito É grande. muito maior. É. E às vezes a gente acaba não se preocupando com essa porção que não se enxerga, né? Exato. E só se preocupa com o barulho. Exato. Uhum. E assim, então eu falei, por exemplo, que à medida que nós vamos envelhecendo, existe uma tendência de ter uma maior flacidez, com uma maior vibração dos músculos e um ronco maior, mais apneias, enfim. Mas alguns fatores também vão contribuir para que, além do processo normal de envelhecimento, a gente vai roncar mais. Então, é o aumento de peso, o tecido adiposo, ele vai se depositar em algumas porções que esse cano muscular vai ficar mais estreito. Mas que Então, engraçado isso, porque assim, eu gostaria de entender por que o aumento de peso ele vai causar o ronco. porque esse cano, ele fica mais estreito. De forma bem simples. A porção posterior da língua vai ter um maior volume. Tudo aumenta. Tudo vai aumentar. Não só isso, tem mais, mas seria basicamente Sim. isso. E vai ficar... vai ter uma menor calibre para Passagem o ar de passar. Uhum. Exatamente isso. Então, modo de vida das pessoas, uma série de coisas. Isso interfere também, por exemplo, bebida? Três situações básicas que nos fazem roncar mais. Uhum. São as situações no qual os músculos ficarão mais flácidos. Que hoje eu posso estar de um jeito, amanhã de outro. Uhum. Quando estamos muito cansados e a gente pega no sono, os músculos vão ter um maior relaxamento. Eu vou roncar mais. Uhum. Se eu tiver ingesta calórica muito grande à noite, também quando a gente come muito, o relaxamento da musculatura é maior. Isso eu não Se comer sabia. bastante à noite. Que doido. Então, normalmente, a gente recomenda comer mais cedo, né? Comidas mais leves. Exatamente, evitar muito atividade física mais próximo do horário de dormir. E a bebida alcoólica. Esse talvez seja um dos principais fatores hoje que a gente vê no dia a dia, onde a pessoa ronca mais ou ronca menos, por um motivo bem simples. O álcool é um potente relaxante muscular. E aí... Olha A só. gente até brinca, né? Sim. Comer um licorzinho ali para dar uma relaxada nas carnes. o álcool né? nos faz roncar mais. Quanto mais relaxado, mais vibração vai ter, Nossa. então. Exato. Olha só que coisa mais doida. Aí eu me preocupo um pouco com essa relação ronco-apneia. Né? Você falou que a doença acaba evoluindo, a apneia. Ela chega num estágio, e qual é o risco que a pessoa corre? Assim, veja só, vamos começar no extremo ronco. Quando eu sou ronco, existe um componente social, que quem está do lado
Às vezes a pessoa vai viajar de ônibus, enfim, ela vai se sentir até um pouco constrangida. Então, vários são os tratamentos ali. Vai depender muito se este ronco primário tem causas em locais diferentes na própria estrutura anatômica da faringe ali. Então, você vai ter que selecionar tal paciente é um tipo de tratamento, tal paciente é outro. Mas, quando começa a ter, por exemplo, a apneia do sono, aonde ele começa a ter, quando a gente diz que ele para de respirar e falta oxigênio, tecnicamente a gente diz que o paciente teve uma dessaturação. Então, também tentando falar de forma simplista, e que é o que eu falo para os pacientes. Se minha garganta trancou e faltou oxigênio, o que vai acontecer? Vai faltar oxigênio no cérebro, no corpo inteiro. E o cérebro vai dar uma ordem para que várias coisas eu faça para tentar resolver isso aí. Então, faltando oxigênio, o cérebro vai dar uma ordem para o coração, mais ou menos assim, me mande mais sangue porque eu estou precisando. E para que ele faça o coração trabalhar com uma maior intensidade, ele vai jogar alguns produtos químicos lá para o coração. Corpo, então o coração vai ter uma frequência maior, ele vai ter contrações mais vigorosas e eu vou ter um aumento do meu risco cardiológico. Entendi. Então já começa aí. Sim, este risco cardiológico está muito bem definido na literatura. Tem pacientes que referem que o coração acelera à noite, alguns pacientes referem arritmia cardíaca, existe aumento de risco de infarto, de doença vascular cerebral, enfim. Todo paciente que tem oxigênio, cujo fluxo de oxigênio diminui, aumenta, essa repetição provoca uma outra coisa que tecnicamente, não é objetivo aqui de falar dados técnicos, mas enfim, a gente chama de disfunção endotelial. Os pequenos vasos sanguíneos vão entupindo. Nossa. E é um processo irreversível, tal qual o processo de aterosclerose. É óbvio que isso aqui não é de um dia para o outro, mas é algo a mais. Mas é uma repetição. Também a apneia do sono, ela é diabetogênica, porque ela tem uma série de mecanismos muito bem explicados que aumenta a resistência periférica à insulina. Então, por mais que tenha insulina para tirar o açúcar do sangue, vai dificultar um pouquinho. Nossa, quanta coisa! Outra coisa que muitos pacientes referem, principalmente os pacientes que têm apneia do sono e têm sobrepeso, muitos relatam dificuldade para perder peso. O que acontece? Quando tem apneia do sono, por uma série de mecanismos a nível de... Mas até a própria insulina mexe com isso, né? Sim, mas assim, nós temos dois hormônios, um que se chama de grelina e outro que se chama de leptina. Esses hormônios, quando eu já enchi o meu estômago de comida, esses hormônios, um deles vai dizer para o meu cérebro que eu não tenho mais fome, e outro vai estimular a saciedade. Eu estou saciado e não quero mais comer. E esse processo da apneia de oxigênio aumenta e diminui, ele bloqueia a liberação desses hormônios. Então a pessoa está com o estômago cheio e ela não se sente saciada e continua com fome. Nossa. Então bastante coisa aqui. Tem bastante coisa. Uma assim, coisa vai puxando a outra, né? E todo paciente, por exemplo, quem tem apneia, que está ronco... Porque assim, quando eu estou falando que tem apneia, entenda que o ronco está junto. Está junto, né? é a companheira então, inseparável. o companheiro do leito, ele começa a observar que o paciente tem aquelas pausas respiratórias, ele produz determinados barulhos e meio que acorda. Existe uma superficialização Isso do eu ia sono. falar, porque o corpo é tão inteligente, e eu li sobre isso. Porque quando começa a faltar o oxigênio, o corpo dá um jeito de despertar a pessoa, né? Exatamente isso. Sei lá, seja um tremor, seja... Uma vez eu tava com a garganta tão fechada que eu ia dormir, eu ficava assim, eu acordava, acordar tipo igual uma valete, ficava de pé assim. Daí voltava, porque eu tava com a garganta inflamada, e aí eu tava, daí trancava, eu acordava assim. Mas você acorda, você não acorda assim. Você acorda assim, ó. Você tá assim, você levanta. E o que acontece? O nosso sono, ele tem várias fases.
todas com a sua importância, e uma das fases mais importantes do nosso sono é uma fase que a gente abrevia por sono REM, REM. E é nessa fase do sono REM que uma série de funções fisiológicas vão ocorrer, onde o meu cérebro está se programando para estar em condições para trabalhar no dia seguinte, onde a nossa memória está sendo armazenada. E cada vez que eu tenho esse pequeno despertar do ronco, eu não consigo ficar muito tempo no sono REM. Então, por mais que eu tenha dormido em termos de quantidade de horas, eu começo a ter o chamado sono não reparador, que é o paciente que dormiu e não descansou. E esse sono não reparador, ele vai se manifestar também de formas distintas. Alguns são muito objetivos e nos dizem, doutor, eu acordo cansado, eu tenho sono. Mas alguns, eles têm assim, tem pacientes que começam a ter alteração do humor, irritabilidade, a qualidade cognitiva com o tempo, ela já parece que já não é mais a mesma. Lento, letárgico. Indisposição durante o dia, sonolência durante o dia. Então as pessoas, às vezes, a gente pergunta, mas como é que é? Você tinha sono durante o dia tempos atrás? Pois é, doutor, realmente eu acho que não era assim. Então a gente começa a ver que coisas que estão acontecendo com a minha disposição do dia a dia, que estão diferentes, elas não eram há algum tempo. Não eram dessa forma. E é o chamado sono não reparador. E assim, até que ponto a apneia ela é inofensiva? Ela é inofensiva até o momento, porque exemplo, nós temos o ronco, depois nós temos o paciente que ele tem apneia. Ele tem simplesmente aquela apneia, mas esta apneia não está causando comprometimento algum. Mas a partir do momento que a apneia passa a ter comprometimentos sistêmicos, aí eu vou dizer que ele está com uma síndrome da apneia que vai ter. Quando o corpo começa a acordar ele mesmo seguidamente à noite. Exatamente isso. E aí, além do risco cardiovascular, ele corre o risco de repente, o medo das pessoas, vão morrer dormindo. Assim, em teoria pode, mas assim, a gente não chega a observar. Claro que às vezes o acontecimento. Mas assim, outra coisa que a gente observa muito, e é muito comum isso aí, quando o paciente tem muita apneia, ele acaba não conseguindo dormir. Vamos assim, de forma meio simplista, o cérebro nem deixa ele dormir muito, ele faz ele acordar. E é o paciente que começa a ter muitas vezes, a gente diz que ele tem uma insônia de manutenção. Ele até pega no sono normal, mas ele começa a acordar várias vezes no meio da noite. Claro que você vai ter que ver se não é um paciente que tem um problema, que ele tem que ir no banheiro, enfim. Mas ele não está dormindo, ele não está conseguindo dormir, porque ele está tendo apneia, está faltando oxigênio e ele acorda. E muitas vezes um profissional é procurado e eles dão simplesmente remédio para o paciente dormir. Então, de certa forma, primeiro porque não vai funcionar, e muitas vezes... Vai ficar pior, na verdade. Exato, muitas vezes você está tirando o mecanismo de defesa que é esse despertar, tem que ter um pouquinho de atenção para isso. Puxa vida. A genética, ela pode fazer parte desse combo? Pode, principalmente nas características, a gente chama de características morfométricas, a forma anatômica da faringe, dos músculos da faringe, se eles são mais fechados, se são mais flácidos ou não, mas ele pode sim. Pode fazer parte então disso, e a pessoa tem que ter um pouco mais de atenção. Sim. Me diz uma coisa, o distúrbio do sono agora, ele pode causar algum tipo, que eu tenho um pouco de receio disso, porque falando de mim, eu tenho um pouco de dificuldade de pegar no sono. Não é que eu não consiga dormir. Eu tenho dificuldade de pegar. É o embalo para começar a dormir. Depois que eu durmo tranquilamente. Mas o pegar no sono eu tenho dificuldade. Mas falando de distúrbio do sono, a ausência do sono, a restrição do sono por muito tempo, para quem tem muita dificuldade de dormir, ela pode causar algum tipo de problema psicológico? Psiquiátrico, sei lá, mental, depressão. Olha só, o que acontece? Também tentando ser objetivo um pouquinho, mas
Para que o nosso sistema imunológico funcione bem, nós temos que dormir bem. Isso está muito bem caracterizado. E se o sistema imunológico não funciona bem, a gente vai ficar doente das mais variadas formas. E o dormir bem seria seguir o ciclo circadiano. Sim. Dormir 8 horas por noite, pelo menos. esse tipo Na verdade, André, você falou um negócio interessante. Dormir às 8 horas. Cada pessoa tem a sua necessidade de sono, necessidade essa que vai ser definida pelo nosso código genético. Em média, o tempo médio dentro de uma normalidade estatística é de 6 a 8 horas de sono, 6,5 a 8,5. Mas esse período de sono é o período no qual eu tenho um sono reparador. Enfim, eu dormi bem. Tá? Agora, tem pessoas que têm um sono reparador com menos de 6 horas. São os chamados dormidores curtos. E tem pessoas que precisam de mais de 8 horas, de 8 horas e meia, que são os dormidores longos. Que por adaptação genética, evolução... Você vê que interessante, como cada um é cada um mesmo, né? Sim, é exato. um mundo particular. Mas voltando lá nos problemas mentais que a gente estava comentando. O que acontece? Eu vou assim... quando a pessoa tem, por exemplo, dificuldade para dormir, que é insônia, essa dificuldade para dormir ela vai acarretando maiores problemas. Primeiro que a pessoa já vai ter todo aquele sono não reparador, e este processo todo vai gerando, vai criando na pessoa manifestações de ansiedade. E aí começa a ficar como se fosse quase que uma bola de neve, porque esse processo de ansiedade vai aumentando, e pode evoluir, tem estudos mostrando isso, para processos depressivos. Então pode acontecer assim, restrição. Em alguns locais tá dito que a insônia causa depressão. Na verdade, em toda a minha formação, isso sempre foi muito claro. A insônia induz a um transtorno de ansiedade, e este transtorno de ansiedade pode evoluir para uma depressão. Mas é todo um processo que decorre de não dormir bem, sim. De não dormir bem. Sim. É engraçado, né, como cada pessoa tem uma situação muito inusitada. Tem pessoas que têm lá o seu problema com o ronco, tem pessoas que começam a evoluir para a apneia, mas são pessoas que têm sono para dormir. Sim. Né? E tem as pessoas com propensão à insônia. Sim. A questão da insônia também pode estar ligada ao código genético de cada um? Pode sim. Mas aí, quando você fala de insônia, tem uma coisa muito bem definida. Eu conheço muita gente que sofre com insônia. Assim, dentro da insônia, você tem que pensar em 3 coisas. A gente chama assim, de fatores predisponentes, que vai ser a característica genética da pessoa. Fatores desencadeantes e fatores perpetuadores dessa insônia. Então, às vezes, eu tenho uma característica. De todas elas, a ansiedade talvez seja mais comum aí para a causa da insônia. Mas, às vezes, essa minha ansiedade está controlada. Eu estou conseguindo dormir bem, ou, de alguma forma, essa minha ansiedade... Deixa eu só abrir um parênteses. Por favor, não sou psiquiatra, não tenho a menor intenção Não é disso que a gente está falando. Nem invadir outra área. Não, tudo voltado para sono. Assim. Mas, às vezes, essa ansiedade, essa característica própria de ter isso, que está controlada, pode simplesmente ser desencadeada. Vamos supor, houve um fator qualquer, perdeu o emprego, apareceu uma doença, um problema, separação. Então, aquele fator predisponente que eu tinha, acabei tendo um fator desencadeante que desencadeou a minha insônia. Esta insônia, como qualquer outra doença, se eu não tratar, ela vai aumentar. E muitas vezes, depois que desencadeou, eu vou ter fatores que vão manter ela, que são os chamados fatores perpetuantes. Tem mais coisas, mas de forma simplista é isso. Então eu tenho que tentar identificar cada um deles e tentar eliminar. E
para fazer um tratamento, passar pela consulta, depois, quais são as etapas que você faz como médico do sono? Para a pessoa identificar. Por exemplo, eu chego lá, vamos me usar como exemplo, eu chego lá com a pauta de, eu tenho dificuldade para dormir, dificuldade de pegar no sono, então tenho insônia. E tem noites que não durmo, simplesmente não durmo. O que vai acontecer comigo? Quais são as fases? A primeira coisa, você tem que ver se não tem alguma doença ou alguma situação que está facilitando isso. Uhum. Então, por exemplo, dependendo do que você estiver observando, você vai tentar abordar isso. Vou te dar um exemplo, e é muito comum. O pai de família perdeu o emprego. Uhum. Ele não vai dormir bem. Então, muitas vezes, esse caso, nem remédios vai precisar. Você vai ter que fazer um tratamento que a gente chama de terapia comportamental cognitiva. Que existe dentro da medicina do sono. Nós temos subespecialidades que todos dependem um do outro. Ninguém é mais importante do que o outro. Uhum. Então temos a odontologia do sono, que tem uma série de coisas que eles fazem. E temos também a psicologia do sono, aonde nesta terapia comportamental cognitiva, ele vai fazer o teu cérebro pensar diferente, permitindo que você possa dormir. Vai se ressignificando ali as coisas. Mais ou menos isso. Uhum. Não é tão simples conseguir fazer isso, mas existem profissionais bem capacitados para fazer isso aí. O que a gente fala aqui é mais para as pessoas terem uma noção do que é, né? Não que a gente está deixando tudo muito simplista, como você mesmo falou, mas é um resumo para que as pessoas fiquem atentos para poder entender, interpretar e procurar o profissional certo. E o que acontece, que é muito comum... Perdão. Essa aguinha ali é sua, se quiser. Eu vou querer agora. Tem que colocar, abrir. Então, assim, vamos pegar aqui. Tem um negócio que acontece comigo, faz tempo que não acontece, mas eu durmo ali 6, 7 horas, 8, eu tô bem dormido assim, né? Mas se eu durmo mais que isso, parece que no outro dia eu tô derrotado. Mas você dormiu um monte, mas eu acordo com a dor de cabeça, fico derrotado assim, até na metade, depois da metade do dia eu engato a terceira e vou. O excesso de tempo na cama também não é salutar. Eu também. O que acontece? Na verdade, assim, o nosso corpo, a Andrea falou uma palavra antes, se não me engano foi isso que é o chamado ciclo circadiano. De forma bem simples, nós devemos estar dormindo à noite e acordados durante o dia. Com a evolução, com a modernidade, com a luz artificial, a gente acaba indo dormir mais tarde. Claro que para isso o cérebro se adaptou para que aconteça isso. Então a gente ia dormir quando acabava a luz e acordava quando a luz aparecia. Igual quando a avó falava, jantou, vai dormir. 7, 8 horas tinha que dormir. Mais ou menos isso. Mas eu estava falando ali antes, Andréia, por exemplo, a pessoa que tem uma insônia por um motivo qualquer, ela não consegue dormir, e esse processo, essa situação vai passando com o tempo. E isto vai gerando uma ansiedade na pessoa muito grande. Tanto que com o tempo tem pessoas que só o fato de chegar perto da noite, ela começa a palpitar o meu coração. Deus, eu não vou dormir. Isto gera mais ansiedade. Tendo mais ansiedade, você vai liberar mais adrenalina, mais noradrenalina. Você entra de novo num círculo vicioso que você não vai conseguir dormir. E aí começa a recorrer a situações que acabam mais piorando, tá? Vou citar um caso extremo, pessoas que utilizam do álcool, da bebida alcoólica. O álcool vai induzir o sono, só que o que o álcool faz? A qualidade é péssima. Ele fragmenta o sono, ele fragmenta pelo aumento de pequenos despertares que nós temos à noite. Então a pessoa, ela dormiu mais, às vezes facilitou o início do sono, mas a qualidade do sono é muito ruim, e ela vai ter um sono não reparador. Dia seguinte ela está cansada, a memória está ruim, enfim. E aí ela piora mais, às vezes não, eu preciso de mais álcool. E vai piorando. Aí ela vai gerar um outro problema. Às vezes começa com medicamentos que não são os mais adequados. E aí assim, começa... Por exemplo, existe dentro
terapia comportamental cognitiva, que é feita por psicólogos previamente preparados para isso, é a chamada higiene do sono. Tá, já ouvi falar Isso, muito. dentro dessa higiene do sono tem algumas coisas. Por exemplo, a gente só deve ir para a cama quando tiver sono. Se eu for para a cama, só um exemplo, e eu estava com sono, deitei, o meu sono sumiu, eu tenho que sair do quarto para algum local. Algumas coisas, por exemplo, dificultam o meu sono, porque quando a gente vai, o meu sono começa a aparecer na ausência de uma luminosidade muito intensa, o nosso corpo começa a produzir um hormônio chamado de melatonina. Sim. Melatonina não induz o sono. A melatonina é um hormônio, como é que eu posso dizer? Ela avisa para o corpo que está na hora de dormir. É um sinalizador. Entendi. Aí o corpo que vai O começando corpo começa a se adaptar. ficar, exato. Mas a melatonina, por exemplo, ela deixa de ser produzida com a luz excessiva. E, em especial, o espectro azul da luz, que é o celular e o computador. Entendi. Então, e à a noite, gente fica grudado Isso. quase que 24 horas. Então, nisso tem aqui. pessoas que têm dificuldade para dormir, o ideal é horas antes. Afasta o celular. Afasta o celular, atividades. Aí, por exemplo, voltando à própria atividade física muito tarde à noite, a minha temperatura corporal vai estar mais alta. Para dormir é necessário que a temperatura do corpo se reduza um pouquinho. Novamente, se eu comer muito à noite, o meu metabolismo vai estar acelerado, vai estar aumentado, a minha temperatura vai estar maior. Então, são uma série de coisas que a gente vai ter que fazer para... Nossa, que legal, eu não tinha parado para pensar nessa questão da temperatura corporal. Sim, Nossa, parece que quando você liga o ar no geladinho, você dorme bem melhor. Mas o interessante é assim, por exemplo, quando a gente deita, né, para dormir, realmente a nossa temperatura corporal ela é mais alta e você acaba se descobrindo. Vamos, por exemplo, liguei o ar porque tá calor. De repente, lá por uma certa hora da madrugada, você tem que desligar, porque você está sentindo frio. O que vai, assim, existem as curvas de temperatura do corpo durante as 24 horas. Então, por exemplo, quando eu acordo de manhã, a temperatura vai subindo, e é muito comum as pessoas perceberem que depois do almoço não tem aquele soninho que dá às vezes. O corpo está pedindo este sono, que o corpo é o sono pós-prandial. E o que comprova, um dos fatores que comprova isso, que se você for medir a temperatura depois do almoço, ela diminui um pouquinho. Olha só. Então, isso apenas está dizendo, o corpo realmente precisa do sono. Mas é um sono de 20 minutos. Uma pestana. Não vai dormir. É 3 a horas depois do almoço. A cesta, como o italiano fala. Exato. Daí depois a temperatura volta a subir de novo, vai subindo, e por volta, quando vai anoitecendo, à medida que vai chegando na hora de dormir, ela começa aos pouquinhos a cair. Nossa, E vai caindo, até que lá por volta das 5 da manhã, um pouco mais, um pouco menos, é o período que a temperatura do nosso corpo tem o menor nível. Por isso que muitas vezes a gente diz até, olha, o friozinho da madrugada, claro, cai, mas o nosso corpo está com a temperatura mais baixa também. Puxa, é por isso. Eu falo que cada podcast a gente aprende alguma coisa. A temperatura corporal, assim, é bem interessante observar os gráficos. Realmente é um sinalizador. Então, e isso faz parte desse ciclo circadiano, essa temperatura, assim, o respeito desse ciclo? O ciclo circadiano, o nome circadiano vem do latim, que é circade, é cerca de 24 horas, cerca de um dia. Porque todos, e por que eles dizem isso? Porque boa parte do funcionamento, da liberação dos hormônios do nosso corpo obedecem esse ciclo circadiano de 24 horas. Lógico que nós temos ciclos infradianos e ultradianos. Vamos dar um exemplo. Nós temos o ciclo menstrual da mulher é 28 dias. Alguns são menores. Mas este ciclo circadiano, para uma série de hormônios, obedece essas 24 horas. E para que isso funcione bem, liberando bem, porque o nosso sistema imunológico funcione bem,
tem que mais ou menos respeitar isso aí. Uhum. Então, às vezes, tem em algumas situações que não tem como, mas, por exemplo, pessoas que têm trabalho em turno, é um problema. Eu já Então, ouvi falar muito sobre essas questões, então, porque assim, o corpo ele tem que se adaptar de uma maneira totalmente inversa ao natural, Tem né? gente que tá, tipo, 10, 15 anos fazendo, tipo, o terceiro turno, que é das 10 da então, às noite às vezes, 6 de da manhã. repente, de tempos em tempos, seria interessante. Entendi, mudar. É. Demetrio, mais uma situação que me vem aqui à cabeça que eu preciso tirar essa dúvida. Por exemplo, existe alguma ligação entre o distúrbio do sono e a idade? Jovens, idosos, tem mais. Qual deles tem mais probabilidade de sofrer com algum problema assim? Veja só, quanto mais idade a gente vai tendo, Uhum. menor a nossa necessidade de sono. Então, se você pegar os gráficos, vamos pegar um Credo, recém-nascido. vai chegar um momento que a gente não vai nem dormir mais. Se você Acordar bem cedinho. um recém-nascido, se você for ver, ele dorme quase o dia todo. Dorme muito. Depois, mas a partir de uma determinada idade, Uhum. a gente vai tendo mais necessidade de sono. Explicação essa que foi controversa por muito tempo e ainda existem algumas controvérsias no porquê disso. Uhum. Mas assim, por que a gente precisa, por que a gente dorme? Uhum. Tinha um livro muito interessante que eu li uma vez, Why I Sleep. Por que eu durmo? Uhum. Mas assim, você sabia o porquê, mas a explicação ainda não está bem explicado aquilo. Uhum. Perdão. Mas assim, quanto mais idade a gente vai tendo, Uhum. a gente vai tendo menos neurônios no nosso cérebro. E boa parte das funções do sono é para preparar os neurônios para o dia seguinte. Uhum. Novamente, de forma simplista. Um dos preparos a gente chama de limpeza de sinapses neuronais, mas existem outras coisas. Então, à medida que a gente vai tendo mais idade, essa função toda vai se diminuindo porque tem menos neurônio. Tem outras coisas, mas para facilitar, a compreensão, seria mais ou menos isso. E aí o que acontece com o idoso? Por que o idoso é muito comum o idoso ter problema de insônia? E acordar muito cedinho. Acontece assim, o idoso, por exemplo, essa pessoa, quando ele tinha 30 anos, tinha 40 anos, ele precisava de 8 horas de sono, porque o cérebro dele dizia, eu preciso de 8 horas para meu cérebro ficar pronto para o dia seguinte. E organizar. Uhum. Com 70 anos, ele não precisa mais de 8 horas, ele precisa de 4, de 5 horas, entende? 4 horas de repente, ou 5 horas são suficientes. Só que quando ele tinha 30 anos, ele ia dormir meia-noite e acordava às 6. Ele estava com sono porque ele tinha privação de sono. Sim. Em termos de quantidade. Quantidade de horas dormida. Com 70 anos, o que acontece? Muitas vezes a pessoa já se aposentou. Não tem mais atividade não é tão frequente atividade. Uhum. E ele precisa de 4 horas de sono. Só que antes ele dormia meia-noite, agora 9 horas ele vai dormir. Eu tenho pacientes que 8 da noite eles estão indo para a cama. Meu Deus. Nossa. 1 da manhã eles estão acordados. Porque o cérebro dele já teve aquela quantidade de sono. Então... Nossa, mas daí passa mais tempo acordado. Exato. E além disso, no caso do idoso, o idoso ainda tem uma outra situação, que ele tem os cochilos diurnos. Ah, é verdade. Ele dorme, tira um cochilo do almoço, às vezes um finalzinho de tarde, e vai dormir mais cedo. É muito difícil a abordagem desse perfil de paciente, porque se ele não mudar essas condições de hábito, você não vai conseguir ter um bom resultado. Então, além de tudo, você tem que investigar, a gente chama de doenças comórbidas, que são doenças que aparecem junto. Vamos pegar o idoso que tem um problema de próstata, que tem que ir no banheiro várias vezes à noite. Entendi. Então, assim, você tem que tentar fazer com que, ao invés de ele dormir 8 horas, ele vá dormir mais tarde. Como que você vai fazer isso? Estratégias terão que ser utilizadas. Sim. Mas, mudança de hábito, às vezes. Mas quanto mais idade a gente vai
precisando de menor tempo de sono. Agora eu entendi o Olha porquê só. que os velhinhos acordam cedo, tão então. cedinho, né? Que todo mundo reclama, fala, meu Deus do céu, em vez de estar em casa dormindo, tá aqui na fila do banco. Vai pra na casa padaria, dormir. cedinho. É mais Agora a gente entendeu essa parte também, que era um pouco complicado, mas por que agora tem tempo e não dorme, né? A pergunta que não queria calar, na verdade. E aí tem mais coisas, só me desculpe, Edinho. Pode falar. Até porque o idoso às vezes está tomando um monte de remédio. Olha, é uma somatória de fatores para a insônia do idoso, que muitas vezes já está tomando medicamentos para tentar induzir o sono. Aí você tem que fazer o chamado desmame. Então, e aí vai. Ele é quase que é multifatorial ali para o idoso. Mas uma delas é essa situação da quantidade de horas dormidas. Que ele precisa e o horário tem muito a ver com isso. Gente, que interessante essa questão. Então quer dizer que um jovem, a possibilidade dele ter problema, se ele for uma pessoa assim normal, se não tiver nenhuma outra predisposição, é muito menor do que um idoso, porque ele vai dormir mais horas, se bem naturalmente. Que é muito comum hoje, principalmente adolescente com privação de sono. É muito comum celular. Porque eles ficam jogando na madrugada na internet, né? A privação de sono hoje pelos equipamentos eletrônicos, pelo uso de equipamentos eletrônicos é bem grande. É grande. A gente falou um pouquinho sobre essa questão me chamou a atenção, acho que vale a pena a gente comentar um pouquinho mais, tá? Essa questão da mudança de hábito de trabalho, porque tem gente que não tem escolha, né? E precisa trabalhar à noite, que é a única coisa que ela conseguiu arrumar, na verdade. E como que fica isso? Você falou que de tempos em tempos ela... assim, veja bem, tudo isso hoje, esses trabalhos, eles estão definidos por legislação, por estudo, tanto que tem aquele 12 por 36, né? Então isso ajuda a compensar um pouquinho, eventualmente nos finais de semana, tem esse tipo de coisa aí. Algumas pessoas conseguem ter um sono reparador, tendo esse tipo de situação aí de distribuição do período de descanso em relação ao período de trabalho e ao horário. Alguns não. Mas quem trabalha em indústria, infelizmente, vai precisar estar lá. Por exemplo, que o Cleiton falou 10 horas da noite, sair às 6 da manhã. Tem locais hoje em cidades grandes que o comércio funciona 24 horas. Funciona 24 horas. Ele Loja, padaria, banco, churrascaria, funciona 24 horas. Funciona 24 horas. E aí você falou um negócio que existe, a necessidade aí. É uma necessidade, não é uma escolha. Você acaba exatamente. fazendo uma e não compensando a outra. Né? E aí, como é que fica? Essa pessoa, ela vai mudar totalmente e drasticamente o sistema biológico dela de funcionamento. Tem pessoas, eu conheço, que se adaptam muito bem e não querem voltar. Não querem. Eu já ouvi pessoas. Até porque o nosso organismo ele tem mecanismos adaptativos, às vezes, que a gente fica até assustado. Maluco com isso. Então, e tem pessoas que não. Mas normalmente as pessoas que não conseguem se adaptar, elas com o tempo procuram um outro turno. Entendi. Normalmente. Então, assim, se elas já estão nessa rotina, elas acabam acostumando com isso, por exemplo. Acostumando e se adaptando. Dorme de dia e trabalha de noite. E o que era... Desculpa, o que era engraçado na indústria que eu trabalhei, um dia eu fui à noite que tinha uns eventos que iam acontecer no dia do trabalhador, então é o dia inteiro evento. Eu fui à noite, de madrugada também. E era engraçado, assim, pra mim, porque começa às 10, 11, 12, né, 1, 2. É janta. Então é 2, 3 horas da manhã, o pessoal tá batendo um pratão de janta. Você fala, meu Deus, comendo de madrugada, como é que consegue? E daí, claro, antes de sair tinha café, mas assim, eu tava às vezes entrando às 8, tomando café, né, meio-dia tinha um almoço, tinha gente que entra às 10, aí não tem o café assim, né, não sei como é que é, não lembrar, mas eu sei que a janta de madrugada era a janta mesmo, era o restaurante assim, todo cheio, e o pessoal batendo os pratões, você não quer comer? Eu falei, cara, nem sei o que quer comer esse horário, né.
E o café da manhã para vocês era o café da tarde para eles, porque eles já tinham almoçado de madrugada, né? A gente acaba desenvolvendo mecanismos adaptativos. Pra gente é Felizmente, engraçado, mas Felizmente. Mas eu acho lindo isso no ser humano. Essa facilidade de se adequar às coisas, porque senão a gente não estava aqui hoje. É uma coisa assim que a gente vê e que a gente sempre fala, que foi um trabalho, eu não lembro exatamente quando que foi, mas que o professor Ronaldo Fonseca me mostrou uma vez, foi muito interessante, que foi feito, eles observaram o trabalho que foi feito, não sei, não lembro onde é que foi, que eles viram que uma determinada população, depois que a partir de uma faixa etária começava a desenvolver determinadas doenças, inclusive câncer, e foram pesquisando, avaliando, enfim, e eles viram era uma população, se era bancária ou algo assim, não lembro exatamente. E o que eles viram, que depois que a pessoa se aposentava, ela mudava, principalmente, ou vamos pegar o exemplo do bancário, tá? Ele tem um ritmo de sono mais ou menos regular, porque ele tem que entrar num determinado horário, para num determinado horário, jantar, dormir. Isso é bom. Rotina. Esse tipo de rotina pro sono, pro organismo é bom, porque o teu relógio biológico ou cronobiológico, ele está funcionando bem certinho. Está regulado. O que acontece muitas vezes com esse público aí, quando se aposenta? Muda isso. Muda e principalmente rotina. Começam a dormir até mais tarde, não todos. E quando você começa a dormir até mais tarde, que foi o que eu te falei antes, no horário de dormir, você está acordado, quando está acordado, está dormindo. Você começou a alterar o teu organismo, que a máquina estava azeitada ali, como a gente diz popularmente. Entendi. Então, o que seria o ideal nesses casos? Continua mantendo, principalmente quando vai acordar. Se você acordava antes às 7 horas, acorde às 7 horas, toma um café, levanta, faz alguma coisa. Depois de 40 minutos, 1 hora, se você quiser voltar a dormir, não tem problema. Mas você o teu relógio rotina. biológico está reguladinho. Então, esse tipo de coisa é importante para manter a tua rigidez imunológica. Nossa, que interessante. Eu fico pensando assim, eu gosto muito de música eletrônica. Sim. E eu sigo muitos produtores, DJ Alok, enfim, né? E eles trabalham mais à noite, né? Esses caras, eles têm que se adaptar, né? Não tem como, né? E assim tem aquela situação de que tem pessoas que têm características genéticas que a produção é maior à noite. Eu sou de um jeito, eu tenho parentes ali que só conseguem produzir, seja o que está fazendo, escrevendo, decorando, enfim, à noite. De manhã não consegue. Eu gosto muito de estudar à noite. Então, Porque parece que eu fico assim muito... ligado, focado. Eu consigo muito. Eu não sei se é porque eu acho que tá só você, eu e eu estudo. Nossa, se deixar, eu passo do tempo. Mas, em teoria... Não é bom. Você está armazenando menos do que se você tivesse decorando algum texto depois de você ter dormido. Olha só. Então é melhor dormir mais cedo e estudar menos. Ou então, por exemplo, depois do almoço. Acordar mais cedo. Acordar mais cedo. Dorme e acorda mais cedo para estudar. Entendi. Exato, mais ou menos isso. Eu tinha um tio que fazia isso. Porque o nível de concentração no período da manhã, eu vejo, eu tenho muita... eu não uso a palavra dificuldade, porque eu sou muito produtiva à noite, eu sou dessas pessoas. Se eu vou fazer um vídeo, se eu vou escrever um texto, depois das 18h30, meu cérebro vira uma chave, assim, de criação. Parece que eu fico liberta, porque daí eu já cumpri minha função do dia, e aí o meu cérebro fala, opa, agora nós podemos fazer outra coisa, que você não vai estar mais preocupada com isso, né? Então eu sou muito criativa, tanto por isso que eu opto em treinar à noite, porque daí eu não tenho mais o compromisso do restante das coisas. E eu já testei fazer isso pela manhã, levantando 5 da manhã para poder... Produz, mas eu me sinto muito cansada durante o dia. É uma coisa bem diferente.
Bem diferente. A gente não pode estabelecer regras Então, porque cada imutáveis. corpo... Cada pessoa tem um mecanismo É. no qual ela se adaptou para ser mais de um jeito ou de E outro. tem, né, quem é diurno, quem é Sim. noturno. Mas tem, por exemplo, existem muitos estudos hoje que existem formas de você avaliar como que está a tua qualidade cognitiva. Para reflexo, para cálculos, para decorar texto, assim por diante. Uhum. E nesses estudos que são feitos, eles mostram, por exemplo, como que fica teu rendimento cognitivo nas mais variadas formas Uhum. à tarde, tendo o sono pós-prandial e não tendo. Sim, isso. tem diferença. Tem diferença. Caramba! Sim. Por mais que você acorde, por exemplo, sonolento depois do almoço, que às vezes a gente acorda meio entorpecido, Sim. mas depois você lava o rosto, toma uma água, coisa assim, você vai estar com uma boa capacidade cognitiva ali. Se você não tiver dormido, por mais que você vai fazer todas as suas atividades, diferenças irão Vão aparecer. vão ter, exatamente. Nossa, que interessante. Ô Demétrio, e pensando também assim, vamos viajar um pouco nessa situação. Como que a tecnologia ela veio falando sobre ronco, apneia, distúrbios de sono, enfim. Como que a tecnologia veio para rastrear e para se unir nesses tratamentos? Então tá, isso aqui muitos vão achar que o Demétrio até combinou com a Andrea antes disso. E não tem, Nós nem conversamos exato. sobre as perguntas. Então veja só, o que acontece. Não estou... Eu acho que tudo que puder ajudar é bem-vindo, só que muitas vezes... Existem, por exemplo, hoje, os aplicativos em celular que medem as apneias. Uhum. Tá? Então eles medem as apneias porque eles captam um som do ronco. Então eu estou roncando, para de roncar, foi uma apneia, e essas apneias vão ser quantificadas na noite toda. Mas para você avaliar o sono, outros parâmetros são necessários, e principalmente são os parâmetros de eletroencefalograma do sono. Como que a tua cabeça, como o teu cérebro está funcionando, como que estão as fases do sono, se estou tendo um micro despertar. E nós temos uma situação, por exemplo, que a gente chama de hipopneia. Que a hipopneia, eu não tenho um cessamento do fluxo aéreo. Na hipopneia, eu vou ter uma redução de pelo menos 30% do fluxo aéreo. Tem que ter, naquele mesmo momento que o fluxo aéreo está cessando, uma redução do oxigênio, e tem que ter um evento que a gente chama de microdespertar, que é uma aceleração do eletroencefalograma. E muitas vezes essa hipopneia não consegue ser detectada. Então, Por assim, aplicativo, você fala. mas assim, eu acho que entre você não ter nada e ter isso que já te diga algo, eu acho que já ajuda um pouco, para você poder entender um pouco o que está acontecendo. Exatamente isso. Essa pelo menos é a forma que eu tenho. Mas, por outro lado, você não pode basear um tratamento em cima de informações que acabam sendo E isso insuficientes. também não significa que você não tenha que procurar um profissional para entender, porque Exato. eu tenho um relógio que eu durmo com ele, ele vai medir a quantidade de sono e se foi um sono restaurador ou não. Calma lá. Né? Veja bem, lógico que a medicina ainda claro que em algumas situações o exame ele é mais importante, em algumas talvez um pouco menos, mas a entrevista do médico com o paciente, você tem que saber, claro que depois de algum tempo a gente acaba conseguindo decifrar melhor o que as pessoas nos dizem ou querem dizer. Então, às vezes, elas falam uma determinada informação que anos atrás eu precisava de mais perguntas para poder chegar nesse... E hoje a gente já consegue com uma facilidade maior um pouquinho. Entendi. Mas assim, e tem outro detalhe, a medicina do sono, ainda assim como
o cérebro tem muitas fronteiras desconhecidas, essa que é a verdade, né? Nós E temos é difícil de muitas você acessar fronteiras. muitas coisas no cérebro, né? Claro que o que é desconhecido hoje, daqui no tempo já não vai ser tanto. E esse foi um dos fatores no qual eu me apaixonei pela medicina do sono. Claro que é uma área afim à otorrinolaringologia, assim como é afim a neurologia, a pneumologia, assim por diante, mas é justamente o desconhecido ainda nos encanta, né? Pois é algo assim tão surpreendente, né? Quando a gente fala, por exemplo, só citando aqui um exemplo, de novo, que eu falei no podcast passado com o Dr. Manuel, eu ainda não consegui entender, porque eu sou muito leiga nessa parte, né? Sim. Aqui o nosso papel é de conversar com vocês e o conhecimento é de vocês. Mas uma coisa que me chamou muita atenção, que nós estamos em 3 pessoas nessa sala. Todos os 3 usam óculos, né? Todos os 3. Infelizmente. Né? Infelizmente. Mas assim, eu passei a usar óculos depois de uma certa idade. Eu não precisava utilizar óculos. E aí isso me incomoda, porque eu sou mulher, eu gosto de me maquiar, eu gosto de fazer minha sobrancelha, enfim. E aí eu tô tendo um pouco de dificuldade com o óculos em relação a isso. Fui ao médico e perguntei para ele, doutor, posso colocar lente de contato? Até a gente comentou sobre o podcast. Sim, Mas para mim é uma coisa que não cabe na minha mente. Como assim, quando você tem um problema de visão para perto e para longe, eu coloco uma lente para perto e uma lente para longe? Como assim? Como que isso funciona? Entende? Eu não consegui me adaptar a essa lente, porque não conseguia focar, né? E o óculos multifocal, ele tá me atendendo melhor nesse sentido. Então, é uma coisa muito estranha para mim, colocar um olho para enxergar perto e o outro olho enxergar longe. Mas o cérebro, depois de algum tempo, ele vai aprender. E aí, se eu não quiser mais usar lente, quiser voltar para o óculos, como que fica isso? Entende? É uma coisa muito louca, porque eu vou ter que adaptar ele de um jeito e depois eu vou ter que adaptar ele de outro de novo. É igual quando você vai tomar banho, você tira o óculos e você fica procurando óculos. Eu já usei lente. Todos que usam óculos já experimentaram isso, acredite. Às vezes você tá procurando óculos e ele tá na cara. Acredite. Uma vez eu usei lente, então às vezes eu tava com a lente, eu colocava o óculos e eu olhava assim, Nossa! tá estranho. Eu tirava o óculos, eu tô de lente. E é diferente, quando você tá com óculos e você põe a lente, parece que muda, dá uma bugada assim, parece que tá diferente. Felizmente a tecnologia das lentes melhorou muito, né? Então a gente... Mas dá uma diferença porque você põe, parece que o ângulo é diferente, ou não tem nada, às vezes não tem nada no rosto, e aí você, meu tá Deus, faltando alguma coisa, sei, né? Exato. É mais mental. É costume, né? Mas é por isso que para mim o ser humano é algo assim tão surreal ainda de compreender. E né? eventualmente são poucos os pacientes, mas às vezes eles nos questionam com outros profissionais, acredito que não deve ser diferente. Doutor, o senhor não está conseguindo, não me curou. Não me... Daí eu faço até uma queixa. É uma queixa. Daí eu falo o seguinte, então, vamos fazer o seguinte. Me diga uma doença que a medicina realmente cura. Se você for ver... E eu acho que isso é uma dor do médico também, né? Porque mas é uma evolução, ele tenta. Exato, mas é uma evolução que está assim... Se a gente comparar a medicina, os resultados que nós temos hoje, com 10 anos atrás, com 20, 30, 100 anos, o progresso está tendo. Sim. Mas, e o que daqui 10, 20, 30, 40 anos para frente, também progressos irão acontecer. Isso. Mas, assim, a medicina cura muita pouca coisa, se a gente for ver. Ela trata. Ela trata, ela controla, você tira fora. Mas o que a medicina, por exemplo, vamos dar um exemplo aí, sei lá, diabetes. Sim. Né? Você vai tomar um remédio para controlar a insulina. O mecanismo é muito complexo, né? Não é tão simples, mas você vai controlar. Claro, de repente vem a engenharia genética, que coisas diferentes a gente vai ter. O paciente tem um problema
de infecção de garganta ali, de Uhum. as amidalites. Às vezes até você controla, mas muitas vezes você vai ter que tirar fora. Então, Uhum. outra coisa que às vezes a gente fala, às vezes a gente está tudo identificado, tem como você... Olha, se eu sei que se tivesse um remédio que fizesse isso, ia curar. Mas a gente receita o que está na prateleira da farmácia, né? O que está à disposição, né? Então tem... Mas assim, é uma evolução que É uma evolução, vai... assim como vacina, Sim. né? Assim como novas descobertas. Por isso que é importante que você que está assistindo esse podcast, que tem uma propensão, que tem uma paixão pela ciência, estude, Sim. né? Que vá para essa área. Nós estamos carentes de cientistas. E isso é uma dor que a gente ouve muito das pessoas que estão dentro da área da saúde, né? A gente precisa de mais cientistas, de mais descobertas. Aonde estão os cientistas? Às vezes está sentado ali no sofá de casa. É verdade. Se acomodou. Apenas ninguém descobriu, nem a pessoa se descobriu do potencial que tem para Agregar na vida dos outros, ou quem sabe lá na frente ser o desenvolvedor de uma cura, né? E que a gente realmente está aí na expectativa, aguardando assim, isso. Está tudo, a evolução está sendo aumentando quase que de forma exponencial em tudo. Uhum. Não vou nem comparar com a velocidade de processamento de um chip ali, né? Sim. Mas mesmo nas outras áreas está melhorando. Você vê a tecnologia da construção civil, você vê a tecnologia de produção de fazer um asfalto na rua, tudo tá. Só que E as cirurgias robóticas hoje Sim. também é uma Sim. coisa assim, uau, você fala, né? Exato. Há pouco tempo um conhecido meu precisou passar por um processo cirúrgico no rim. E se fosse a tecnologia antiga, ele perderia um rim. Mas como tem uma tecnologia de inovação aí despontada, que a cirurgia é robótica mesmo, ele não precisou perder um rim. Foi simplesmente extraído o que tinha no rim e o rim se manteve. Eu falei, gente, que coisa Que bom, mais né? maravilhosa é essa, né? Então começa assim, esse é um passo, né, para a evolução. E logo isso vai estar acessível para muitas outras pessoas, porque começa com uma classe, né, onde muitos ainda não conseguem acessar, mas isso logo começa a evoluir tanto que começa a ser acessível para todas as pessoas. A prova disso é isso aqui, né? É o celular, que antigamente, lá quando ele surgiu, era uma dificuldade de você ter um aparelho. Uma coisa assim que volta e meia, conversando com um outro, até acho que foi nesses final de semana, tivemos um encontro de turma do colégio do La Salle, do curso de Química. Ai, que legal! Vocês fazem isso? Que legal! Na verdade, teve o segundo encontro, que espero que tenham mais ali, mas acho que teremos o terceiro ano que vem. Interessante. E, assim, eu lembro lá nos anos 70, que tinha aqueles telefones pretos, pesadões, e assim, eu estava me imaginando e conversando com alguns lá, que todo mundo volta ao passado. Sim, nostalgia total. Exato. E eu fiquei me imaginando, pegando aquele telefone pesadão, como é que no futuro alguém ia tirar uma fotografia com aquele telefone? Ia conversar com alguém no Japão e ia se enxergar no telefone. Né? Se bem que isso aqui, lá atrás, alguém nos filmes de ficção científica, a gente já via. Né? Mas tirar fotografia com o telefone, era uma coisa bem... surreal. Bem surreal. Surreal. Era bem surreal, era um negócio assim. Não, você via no filme que o Batman apertava um botão, o carro vinha. Você pega o Tesla, você aperta o botão e ele vem. O carro vem. É exatamente isso. O carro vem. É uma coisa assim fora, que a gente até então não imaginava que pudesse acontecer, e que bom que aconteceu, né? Que bom, porque isso vem, se usado de uma maneira ruim, tudo vai ser ruim, até remédio, né? Se usado de uma maneira ruim. Mas se usado da maneira adequada, ele só traz benefício. Muitas pessoas, elas pensam assim, mas a tecnologia, ela está avançando tanto, a tal ponto, que ela está substituindo as pessoas. As pessoas precisam estudar mais para elas não serem substituíveis, né? Então, a gente tem que entender isso. O processo da tecnologia vem impulsionando a gente para que a gente também aprenda mais, para que a gente não fique estagnado.
né? E os especialistas, agora a gente entra nessa área também, das especialidades, porque antigamente não existiam certas profissões, e hoje em dia existem N profissões que são fundamentais. Uma delas a gente comentou aqui antes, no off, no podcast, que é o tal do profissional de marketing digital. Da onde que você ia ouviu falar disso há 10 anos atrás? Não existia essa profissão. Antes da pandemia. Vamos pegar antes da pandemia. Era 2020. Pouquíssimas pessoas. Já tinham rumores, né? Já existiam algumas pessoas ali, mas eram poucas pessoas. Hoje em dia, não. Hoje em dia, quem não sabe sobre marketing digital é porque tem alguém que faz para ele. Sim. Porque senão tem que saber. Mas assim, é uma evolução. Existem algumas publicações, tem um livro, se não me engano, é a Quarta Revolução Industrial, não lembro que livro que é, e que fala, elas abordam profissões que vão deixar de existir e profissões que vão cada vez mais... e às vezes nós temos fatores impulsionadores. Sim. Olha que a mudança de paradigma que nós tivemos com a pandemia. Muito, acelerou. O trabalho home office. Já existia alguma coisa, mas algumas vieram de forma assim, de improviso e viram que aquele improviso dá certo, vamos continuar, a empresa não precisa mais manter um espaço grande com escritório, com custo, sendo que você pode o meu funcionário pode estar morando lá no Uruguai. Sim. Exatamente. E você não precisa mais ter aquele deslocamento para reunir todo mundo também, né? Antigamente se gastava horrores com passagens aéreas ou de ônibus, enfim, ou combustível de carro para reunir todo esse povo. Hoje em dia isso não é mais necessário, né? Uma das coisas que eu tenho saudades, não da pandemia, nós fizemos um grupo de amigos, fazíamos degustações à distância, não me falha o nome agora, onde cada um tem a sua câmera, e aparecia cada um na sua casa com o mesmo vinho. E compartilhava aquele momento. Compartilhava, família, tudo. E é mudança de paradigma. Né? Total. Aonde que você imaginar que coisa mais isolada a gente pensava, né? Porque se reunia muita gente, né? Enfim, né? Alguns amam, alguns odeiam. O importante é que a gente precisa ir se adaptando a isso, né? E cada vez aprendendo muito mais. Gente, caminhamos aí para 1h30 de podcast. O tempo assim, ele voa. Quando a gente percebe, né? Passou 1h30. Eu, na verdade, gostaria de fazer mais uma pergunta como um desfecho, porque a gente falou muito sobre os problemas, mas a gente não falou sobre algumas soluções. Como é possível de identificar esses distúrbios? Por exemplo, o ronco é fácil, né? A apneia não é que ela seja fácil, mas precisa de um pouco mais de atenção, porque a própria pessoa não consegue se ver. Quem tem que ver o que está acontecendo com ela é um companheiro, uma companheira, né? O distúrbio do sono. Qual é a atenção que as pessoas precisam ter para procurar um médico? Talvez o mais importante é que muitas vezes as pessoas não têm essa noção de que ela está dormindo mal. Simplesmente, se ela não está dormindo bem, assim como eu procuro, por exemplo, um profissional, estou com dor nas costas, eu vou ver um ortopedista, enfim, se eu não estou dormindo bem. Só que às vezes, determinados sintomas são mais... para aquele momento, não é que são mais valorizados, mas são mais chamativos. E alguns sintomas, não estou dormindo bem, mas de repente eu estava cansado, enfim. Mas quando as pessoas se dão conta, isso a gente já tem observado, que elas têm nos procurado sem que, às vezes, o companheiro do leito ali está referindo, mas as pessoas percebem bastante. E assim, atualmente, profissionais de outras áreas têm nos encaminhado bastante, porque eles têm... O correlacionamento das áreas da medicina é total. Né? E às vezes, para que eu melhore, eu sou um cardiologista, que eu consiga talvez controlar de forma um pouquinho mais fácil a pressão que ele tem, eu tenho que... O paciente tem um sobrepeso, tem um biotipo com características de um
uma circunferência cervical maior, tem um peso maior, enfim. Opa, de repente, eu acho que ele pode ter apneia e essa apneia está dificultando o meu tratamento para a pressão arterial do paciente. Não quer dizer que resolvendo o problema da apneia vai resolver o problema da pressão como um todo, mas vai ajudar, é algo a mais. De repente, ele tratou a apneia, de repente ele diminuiu o peso, o êxito vai ser maior. Assim como, por exemplo, para eu conseguir melhorar a apneia do sono, às vezes o paciente tem que, através de uma avaliação com endocrinologista, com qualquer outra área, ele tem que perder peso. Então, para o meu êxito, outro profissional. Então, esse interrelacionamento tem sido assim, tem aumentado muito nos últimos tempos, e não só o companheiro do leito. Né? Relatar. Exato. Então, as pessoas precisam prestar atenção em si mesmas. Prestar atenção em si mesmo, exatamente. O que está acontecendo no depois. Né? Porque durante, às vezes, ela nem vai perceber, mas no depois, às vezes, ela fala, tive uma noite mal dormida. Não. Se essa noite mal dormida for recorrente, você começa a ter sintomas de sonolência, irritabilidade, entre outras coisas ali, né? Você já sabe que tem que procurar um profissional. E a gente sempre diz, gente, eu falo, médico, para mim, eu preciso confiar. Eu até uso essa correlação, né? O bom profissional é aquele igual ao médico, que você confia a sua vida nas mãos dele, né? Sim. Então, é isso. O médico, ele tem que ser aquele profissional que você de fato confia. Não é obrigado a você gostar do médico. E se você não gostou, você não precisa permanecer. Procura outro profissional, não é verdade, doutor? Sim. Tem outros profissionais. Às vezes a relação não vai ficar uma relação muito legal quando você... Teu santo não bateu, ponto, é isso. E a gente não é obrigado a gostar de todo mundo, mas a gente é obrigado a ter confiança em quem a gente vai procurar para cuidar da nossa saúde. Então procure sempre bons médicos, e aqui na nossa frente está o melhor que eu conheço nessa área, de verdade. Né? Não é demagogia não, tá? Porque todas as vezes que a gente procurou, a gente foi muito bem recebido, muito bem atendido e teve eficiência no tratamento adequado. Então é por isso que eu recomendo. Vai ficar aqui, ó, o telefone da clínica do Dr. Demétrio para vocês poderem ter acesso lá. Liguem, conversem com a secretária, agenda sua consulta. Tá com alguma queixa? Tô com um zumbido no ouvido. Vai lá, vai fazer um teste, né, doutor? Tem os testes, tem os exames, você vai identificar qual é o seu problema. Eu sei lá, eu tô com uma dor aqui do lado da minha garganta, eu não sei. Vai lá. Tô com uma dificuldade de dormir, vai lá, gente. Tem uma série de coisas aí que o Demétrio, ele não é Deus, mas ele resolve muita coisa. Considerações, Cleitinho? Na verdade, eu achei muito interessante, mas... Hoje você ficou calado. Eu tava olhando, tava prestando bastante atenção, porque tinha muita coisa legal ali. Mas obrigado, doutor, por ter vindo. O Miguelzão foi lá esses dias, já tá fazendo tratamento até de... O Miguel, meu filho, né, Nenezinho não, tá com 3 anos já. Tá fazendo tratamento aí pra melhorar a imunidade, tá super bem, não ficou mais doente. Graças a Deus e ao doutor também, né? E obrigado de novo por ter vindo aí, eu acho que foi muito legal. A galera que não sabia nada como eu sobre a apneia, já tô com a cabeça diferente já. Opa! Eu tô com a Já cabeça fica bem com alerta, diferente né? já, oxe, já. E é isso aí, já sabe, né? Compartilha, curte esse vídeo, joga pra todo mundo aí, né? E se você tem alguém que ronca do lado, chama, vem, vamos assistir um videozinho junto aqui e tal. Isso aí, assista esse vídeo e depois vai procurar o Dr. Demétrio para tentar um tratamento eficiente aí nessa questão. Doutor, quer se despedir do pessoal? Olha, o que eu posso dizer? Obrigado por poder falar um pouquinho aqui, né? É uma coisa que eu gosto muito. A Andréia, eu conheço já como minha paciente há quantos anos? Nem sei quantos. Muitos anos. Cleiton agora mais recentemente aí. Meu muito obrigado. Gente, nós é que agradecemos, né? Porque a gente sempre fala que nós aprendemos muito, né? Nós não temos aqui bagagem para ensinar a esses profissionais, nós temos só a absorção desse conhecimento junto com vocês. E eles tiram o tempo deles com muito carinho para vir aqui compartilhar com a gente e com vocês. Então, né, joga isso aí no grupo, toda a tua família, no grupo dos teus amigos e se inscreve no nosso canal. Ajuda a gente a trazer mais conteúdos bons e profissionais bons como o Dr. Demétrio aqui, ok?
Dito isso, a gente se despede, né? Isso aí. E a gente se vê então no próximo vídeo, gente. Beijo no coração de vocês e até mais. Tchau, tchau. Stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.